sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Ponto de Vista. Aqui nós discutimos assuntos relevantes sobre áreas do direito e também sobre negócios. Hoje abordaremos um tema muito importante nos dias atuais, que é o trabalho remoto e flexível. E também sobre mulheres no mercado de trabalho e a desigualdade de gênero. Esses são temas importantíssimos nos dias de hoje, especialmente em um cenário pós-pandemia. E para enriquecer o nosso bate-papo hoje, nós temos a honra de receber aqui a doutora Caroline Bonacosta, que é uma renomada advogada aqui do nosso estado e conta com um dos maiores escritórios de advocacia da nossa região, né? Hoje tendo aí 6 filiais, inclusive no Rio de Janeiro também. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. E antes de começarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre o seu escritório. Muito obrigada pelo convite. E, de forma resumida, meu nome é Caroline, sou advogada especialista em Direito Previdenciário, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Me formei em 2015, porém passei a advogar a partir de 2017. Tá? Comecei em uma empresa, um escritório de advocacia de uma pessoa muito importante, muito renomada também na cidade, porém de forma autônoma. Foi somente em 2018 que eu comecei a advogar. Atualmente, como já foi apresentado, tenho 7 escritórios na região, sendo que um deles fica no Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Já entrando na parte do nosso trabalho de hoje, o trabalho remoto se expandiu bastante com a pandemia. Do ponto de vista legal, o Brasil tem se adaptado. Do ponto de vista legal, como o Brasil tem se adaptado a essa realidade? A legislação atual cobre bem essa modalidade de trabalho ou ainda há lacunas que precisam ser ajustadas? O trabalho remoto ele é uma novidade. Ele foi trazido pela reforma trabalhista em 2017, se eu não me engano, foi no artigo 75 da CLT. Tá? Como é uma novidade, bem nova, essa questão do trabalho remoto, ainda não existe uma regulamentação completa dele. Então, essa regulamentação, às vezes, tem aos poucos. Tá? Tem aos poucos e também pode ser resolvida, pode ser combinada por meio do empregador e empregado, com convenções, enfim, várias modalidades. E, doutor, no seu escritório vocês já adotaram esse trabalho remoto, né, de uma maneira mais flexível? Como foi essa adaptação? Sim, lá no meu escritório nós adotamos o trabalho remoto e também o trabalho híbrido. Tá? Essa questão do trabalho remoto a gente adota muito baseado no perfil da pessoa, tá? Na personalidade da pessoa, porque tem pessoas que trabalham, têm mais produtividade se elas ficarem sozinhas dentro do âmbito da sua residência. Tá? Então, essas questões têm que ser baseadas na personalidade da pessoa para a gente não ter uma perda da produtividade. E isso na minha empresa funciona muito bem para algumas pessoas, mas eu entendo que para outras já não funcionaria tão bem. Para discutir o controle de horas, é importante ressaltar que, mesmo o home office tem que ser registrado como qualquer outro serviço. E como que a nossa legislação lida com a questão de pagamentos de hora extra e com a desconexão do serviço? Assim como o trabalho convencional, o trabalho remoto também exige o pagamento de horas extras. O que existe hoje, infelizmente, é a dificuldade desse controle da jornada. Porém, graças a Deus e a nossa evolução tecnológica, temos aplicativos, softwares que estão aí disponíveis para ajudar com relação a isso. Tá? Da mesma forma, em relação a essa desconexão do nosso empregado, empregador, infelizmente ainda é muito difícil. Tá? Mas é uma questão que deve ser trabalhada de forma muito consciente, mas é uma questão que deve ser trabalhada com uma conscientização e também dentro da cultura organizacional da empresa, de forma que o empregado ele possa ter um maior bem-estar, seja ele trabalhando de forma remota ou não, para ele poder se desligar um pouco da empresa. Agora entrando no tema desigualdade de gênero. Doutora, nós sabemos que as mulheres elas enfrentam inúmeras barreiras no mercado de trabalho, como a diferença salarial e também a falta de oportunidade em exercer cargos de liderança. No seu ponto de vista, a legislação trabalhista tem sido suficiente para poder garantir essa igualdade entre homens e mulheres? Não. Na verdade, o meu entendimento é que essa igualdade que existe hoje, por ela ser substancial,
eu entendo que ela não funciona muito bem com relação a regras trabalhistas. Por quê? Essa igualdade substancial ela acaba afastando, ela acaba impedindo que o empregador ele queira contratar uma mulher em detrimento de um homem. Hoje, na nossa realidade, é muito melhor para um empregador contratar um homem, porque a mulher ela tem alguns direitos que é vista como algumas regalias, infelizmente, que o homem não possui. E que isso acaba prejudicando de forma direta ou indireta o trabalho, acaba atrapalhando a empresa, a produtividade, enfim. Então, para poder a gente reduzir isso daí, do meu pensamento, nós tínhamos que ter uma igualdade maior de direitos em relação a homens e mulheres. Por exemplo, a mulher ela tem direito à licença maternidade, já o homem, a licença paternidade é um tempo muito reduzido. Então, se a gente aumenta os direitos dos homens, a gente consegue ter uma real igualdade entre eles e não essa desigualdade. Doutora, eu entendo que o trabalho remoto, ele trouxe novas oportunidades para algumas mulheres, principalmente aquelas que querem conciliar a sua carreira profissional com o cuidado do próprio lar. Algumas dessas têm filhos, mas no seu ponto de vista, a doutora acha que isso atrapalhou, de certa forma, que essas mulheres tenham cargos de liderança, que essas mulheres cresçam mais dentro da empresa, recebam mais, né? A gente está falando de mulher porque está tratando desse assunto, né? Mas o trabalho remoto também ajudou alguns homens que podem trabalhar de casa. Mas se tratando específico de mulher, você acha que ajuda ou atrapalha essa questão do trabalho remoto? Eu entendo que, por um lado, o trabalho remoto ele ajudou muito com essas questões de estar em casa, não ter o tempo de deslocamento, não ter que se arrumar, se maquiar para ir trabalhar, ter mais tempo com a família. Ele ajuda não só os homens, mas também as mulheres. Porém, em contrapartida, depende muito da empresa com relação a ela conseguir ter ascensão em cargos de liderança, porque em algumas empresas, mesmo à distância, essa pessoa que trabalha de forma remota, seja homem, seja mulher, ela consegue sim ter um cargo de liderança por mérito ou outras questões. Porém, existem empresas, e eu acho que na grande maioria é assim, é muito difícil você conseguir tornar uma pessoa que trabalha remoto um chefe, um líder, porque precisa ter um contato muito maior com os liderados. Doutora, quando a gente fala de trabalho remoto, a gente tem um tópico que é muito importante, que é sobre a proteção de dados, né? Hoje nós temos já o conhecimento de que muitos funcionários mesmo usam o equipamento próprio para trabalhar, não dependendo do equipamento disponibilizado pela empresa. E aí, sobre a proteção de dados, como que a empresa, se existe alguma responsabilidade da empresa quanto à proteção de dados, tanto do funcionário quanto dela mesma? Existe alguma legislação que regulamenta isso? Então, a LGPD ela traz algumas diretrizes, sim, para regulamentar essa questão da segurança de dados. Porém, eu entendo que a empresa ela tem a obrigação de manter esses dados seguros, de forma como, né? Fornecendo equipamentos para os funcionários, fazendo com que ele assine alguns documentos e prende sigilo, tratando softwares que sejam realmente confiáveis. Existem vários tipos de situações, vários tipos de decisões que a empresa pode tomar para poder auxiliar ela nessa proteção de dados trazida pela LGPD. Doutora, voltando um pouquinho na pergunta da Jennifer, eu queria saber se existe alguma legislação específica que lide com equidade de gênero, tanto no ambiente presencial quanto no ambiente remoto. Existe alguma legislação específica para essa equidade de gênero? Não, a igualdade está na Constituição, né? E alguns tratados internacionais são mais específicos com relação a essa questão da igualdade. Porém, não existe nenhuma legislação específica aqui no Brasil que trate da igualdade de gêneros. É uma conquista que nós temos feito no decorrer de todos esses anos e continuar correndo atrás dessa igualdade. Doutora, falando em igualdade, quais são os critérios que a doutora tem hoje para contratar dentro da sua empresa? A gente gostaria de saber um pouquinho mais como é formado, né, o corpo de funcionários da sua empresa, se existe algum critério para contratação em relação a gênero,
como que é feita essa seleção, esse processo seletivo dentro da sua empresa, e eu gostaria de saber, né, em termos de porcentagem, qual é a disposição entre homens e mulheres na sua empresa? Na minha empresa, atualmente, temos cerca de 95% dos funcionários são todos mulheres, tá? E não, eu não escolho funcionário e mulher para trabalhar na minha empresa. Na verdade, a gente faz todo um trabalho com currículo, entrevistas, provas, e acabam se destacando no mercado de trabalho, pelo menos no jurídico, as mulheres. Tá? Mas a gente não tem nenhum tipo de preconceito com homem. Inclusive, nós já trabalhamos com transexuais também dentro da empresa, tá? E isso daí não é nenhum tipo de impedimento para mim, não. É mais a realidade mesmo. É mais por competência mesmo, né? Com certeza, com certeza. E você tem mulheres em cargo de liderança na sua empresa? Sim, com certeza existe cargo lá que temos líderes mulheres, muito eficientes, por sinal, e elas conquistaram isso justamente por mérito mesmo, estudo, trabalho duro. Doutora, agora sabemos, né, que a sua empresa conta com uma equipe predominantemente feminina e que inclui também mulheres em cargos de confiança, de liderança, o que, assim, é realmente inspirador. No entanto, a diferença salarial e também a falta de oportunidade de mulheres em cargos de confiança é um desafio muito presente no nosso mercado de trabalho. Do seu ponto de vista, o que a legislação trabalhista poderia incluir ou modificar para incentivar ainda mais a presença de mulheres em cargos de confiança e liderança nas empresas? Eu entendo que isso daí começa a partir de casa mesmo. Tem que ter uma conscientização desde a criação, até mesmo dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas, uma conscientização, uma cultura organizacional que possa mostrar que realmente homens e mulheres são iguais. Tá? Então, eu acho que a melhor forma disso é a conscientização. Não acredito que criar cotas irá ajudar, mas irá sim atrapalhar, afastar mais ainda essa questão da igualdade. E o que poderia resolver, é, como eu disse anteriormente, é aumentar o direito dos homens, já que, obviamente, a gente não vai tirar o direito das mulheres, senão estaria tendo aí um regresso, né? A gente aumentar o direito dos homens, como, por exemplo, a estabilidade provisória também ser concedida para o homem que tem um filho, a questão da licença maternidade, o homem também ter a licença paternidade estendida por um período maior, dentre outros direitos. Aquilo que a gente puder aumentar o direito dos homens, a gente vai tornar ele mais igualitário ao da mulher e vai facilitar a contratação de mulheres por esses empregadores. Sem contar também, eu acredito que o incentivo, né? Incentivar mais as mulheres a tentarem se colocar nessa posição, porque muitas vezes elas dão um passo atrás, né? E não querem se colocar nessa frente, né? Para a liderança. De repente, algumas questões de cursos de especialização diretamente para a mulher nessa questão de liderança. E, óbvio, a conscientização que a doutora falou da questão das empresas, para não ter esse preconceito mesmo de gênero. Doutora, com o trabalho remoto e flexível, surgem também novas transformações a serem enfrentadas. Uma delas é o vínculo empregatício, que pode se tornar mais complexo. Como a legislação trabalhista trata a questão da subordinação jurídica nesse caso? E existe algum risco do trabalhador ser considerado um prestador de serviço autônomo ao invés de um empregado? Então, as leis trabalhistas, como todos já sabem, elas favorecem muito mais o empregado do que o empregador. Até mesmo por conta da diferença mesmo do princípio do indúbio pro operário, né? O que acontece? É muito mais fácil, então, aquela pessoa que é autônomo ser considerado empregado do que o empregado ser considerado autônomo. Porque basta preencher todos os requisitos para ser considerado empregado e, uma vez preenchidos, a pessoa vai ser, sim, considerada empregada. Então, é muito mais difícil a pessoa que é o empregado ser considerado um autônomo, né? E, assim, tendo contrato de trabalho muito bem delineado, certinho, um controle de jornada, como eu mencionei com o aplicativo, o software, vai facilitar isso aí. Doutora, é um imenso prazer ter você aqui do nosso lado. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. E para os nossos ouvintes, eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem para, principalmente, aqueles que estão enfrentando os desafios do trabalho remoto e que lutam pela igualdade no mercado de trabalho.
Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Este bate-papo é muito importante, porque serve como um meio de conscientizar as pessoas, que isso eu acho que é a forma mais importante mesmo, é a conscientização, que tem sim que partir de dentro de casa, se expandir para dentro das escolas, das empresas, dentro da cultura organizacional. Uma vez que essa conscientização exista, juntamente com os direitos que nós estamos ainda construindo, e que graças a Deus ainda será muito regulamentada a questão do trabalho remoto, a gente consiga ocupar um espaço mais justo e inclusivo dentro da sociedade e do mercado de trabalho. É uma pena que chegamos ao fim de mais um podcast Ponto de Vista. Eu sou Cleito e foi um prazer estar com vocês. Eu sou Jennifer e foi uma honra estar com vocês. Eu sou o Miguel e espero que tenham curtido o nosso bate-papo com a doutora Carolina. Eu sou o Geli e estou muito feliz que a gente pôde compartilhar esse momento juntos aqui. Eu sou a Tamires e agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Foi um prazer receber a doutora aqui e eu espero que o nosso conteúdo tenha ampliado a visão de vocês e te dado um ponto de vista.